Está escrito em 1 Coríntios 6, versículos 19 e 20, o seguinte: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Meu irmão, minha irmã, os desafios frente aos ataques constantes e diretos à família trazem uma ruptura dos valores e quebra de princípios que precisam ser imediatamente enxergados com muito cuidado. A tecnologia entrou nos lares trazendo lucros e prejuízos incalculáveis. Consequentemente, a sociedade moderna mudou o conceito de família e desqualificado os valores da instituição criada por Deus. A televisão tem afastado os membros da família que muitas vezes não se alimentam mais juntos à mesa. As novelas fazem apologia e ensinam infidelidade conjugal, bigamia, poligamia, o sexo antes do casamento, o fim da virgindade e o homossexualismo. A licenciosidade, leviandade e irresponsabilidade têm trazido decadência moral para a família. Muitos programas indecentes de pessoas inescrupulosas têm tirado a atenção dos cristãos que muitas vezes estão faltando, deixando de ir à igreja ou deixando de ler a palavra de Deus para ficar frente à televisão. As mensagens subliminares que são apresentadas por meio de palavras, objetos, desenhos animados, filmes, jogos, músicas, gestos e figuras, como se fossem ingênuas e inofensivas, têm sido trabalhadas na mente das pessoas naquilo que são os seus alvos, influenciando inclusive nas atitudes dos filhos. Através também das redes sociais, a internet está viciando os jovens e adolescentes e até mesmo as crianças. Muitos ficam por horas na frente do computador ou de um celular. São filhos que estão precisando muitas vezes de acompanhamento psicológico pelo vício que causa depressão e dependência. Os pais estão pouco a pouco perdendo o controle sobre os filhos porque muitos deles se isolam nos quartos e acessam programas inconvenientes para menores de idade. E uma grande dor de cabeça para os pais, porque muitos não têm acesso à rede e não sabem nem como sequer funciona. Por mais que tenhamos a sensação de avanço e progresso tecnológico que chegou aos nossos lares, estamos, na verdade, vendo um veneno mortífero que aos poucos está tentando destruir a formação moral e ética dos nossos filhos, fazendo com que percam os valores cristãos. Quando não é bem utilizada, a tecnologia traz embutida em si a iniquidade. Todo cuidado é pouco porque vem entrando sorrateiramente nos nossos lares. As evoluções podem ser benéficas ou maléficas. Depende de como as usamos em nossas vidas. Para que elas sejam bênção e não maldição, as evoluções precisam ser confrontadas com a palavra de Deus, pois não podemos abandonar os valores cristãos. O choque de gerações é uma realidade. O que não se praticava antigamente, hoje está passando a ser normal. Os pais precisam entender que os filhos não vão viver a sua geração, mas também os filhos precisam entender que muitos pais não alcançarão os níveis que eles chegaram. Neste caso, o equilíbrio é a saída. Só a compreensão de ambas as partes para se chegar a um acordo. E o diálogo, a aproximação, o respeito entre os pais e filhos, somente isso diminuirá os prejuízos destas evoluções. Com a correria dos grandes centros urbanos, muitas pessoas têm perdido muito tempo. Quando sobra um tempinho para a família, este tempo é preenchido com academias e outras coisas mais, e a família vai ficando em segundo plano. A necessidade de estudar e se aperfeiçoar para a concorrência no mercado de trabalho também é um outro agravante. Muitos pais só têm contato com os filhos nos finais de semana,
o que é pouco para quem precisa de mais atenção, carinho e educação. As amizades do mundo não podem interferir no casamento e na família. Quando aceitamos a Cristo, nosso ciclo de amizades também precisa mudar. Muitas amizades conseguidas através das redes sociais têm sido uma dor de cabeça para os pais e um estrago para as famílias. Muitos jovens cristãos, ao namorar com pessoas descomprometidas com Deus, pensam que depois de casados conseguirão levá-los até Deus. E isso raramente acontece. Na verdade, isso é uma exceção. O que parecia uma bênção pode virar uma maldição ao abrir as portas e ceder para o jugo desigual. Pela compreensão do estatuto da criança e do adolescente, os pais estão quase impedidos de disciplinar os seus filhos conforme ensina a palavra de Deus, que diz que devemos ensinar os nossos filhos no caminho que devem andar enquanto são pequenos, para que quando chegarem a ser grandes, não se desviem dele. É claro que tudo deve ser feito dentro de parâmetros aceitáveis. Não se pode tirar sangue dos filhos, mas também não se pode retirar a disciplina da correção. O serviço dado aos menores de idade hoje é considerado trabalho infantil, mas os filhos precisam ganhar interesse pelo trabalho desde cedo. A coerência e o equilíbrio precisam prevalecer. Quem aceita o aborto simplesmente porque acha que foi um descuido se engravidar, ou porque acha que não é hora de se ter um filho e manda retirar o feto, já é considerado um criminoso. A Bíblia diz: não matarás. O aborto não pode ser considerado caso de saúde pública, jamais. Uma gravidez deve ser encarada com dignidade e respeito, tanto à criança como a Deus, e também como um mandamento bíblico. Os direitos humanos têm defendido o casamento de pessoas do mesmo sexo. No entanto, o homossexualismo é combatido de forma veemente pela palavra de Deus. Está em Romanos 1, 26 e 27. A possível legalização da prostituição é uma afronta à família e aos princípios cristãos. A profissionalização da venda do corpo, defendida por uma parte dos legisladores, é uma depravação e uma coisa perniciosa para as famílias de bem e para a sociedade como um todo. A Bíblia mostra a vontade de Deus para o cristão, isto é, abster-se da prostituição e saber possuir o próprio corpo em santificação e honra. Concluindo, meus queridos irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias da Igreja do Senhor aqui na Terra. As instituições estão sendo fragilizadas e vulgarizadas a cada dia mais, diante das inovações e dos conceitos de homens sem pudor e sem o temor de Deus. Cabe a nós, como Igreja de Cristo, como pessoas de bem, como pessoas que defendem princípios e valores, lutar contra estas práticas e não concordar com este mundo que a cada dia fica mais distante de Deus, prostrado no maligno. Hoje é domingo, meu querido, minha querida irmã. Junte sua família, leve à casa de Deus. Lá você vai receber instruções, vai receber orientações de como conduzir a sua família em coerência com a santa e soberana vontade de Deus. E você experimentará assim uma sensação de bem-estar tremenda, de harmonia, de paz com a sua família.